A moto rugia como um animal ferido nas ruas estreitas de Alfama, quando João, com apenas 17 anos, parou diante do clube de bikers, o coração batendo mais forte que o motor que acabara de silenciar. Seus olhos, vermelhos de lágrimas não derramadas, fixaram-se no líder do grupo, um homem de barba grisalha e cicatrizes que contavam histórias de estradas esquecidas, e ele gritou com uma voz que ecoou pelas paredes de azulejos antigos: "Vocês devem honrar meu pai. Ele era um de vocês, e vocês o abandonaram na hora mais sombria." O ar parou, e o silêncio que se seguiu foi rasgado apenas pelo eco distante de um fado melancólico, enquanto todos os olhares se voltavam para o garoto que ousava desafiar os lobos de ferro, os temidos guardiões das noites lisboetas. João sentia o peso da jaqueta de cor do pai sobre os ombros, um manto que cheirava a óleo de motor e memórias enterradas. Seu pai, Manuel, havia morrido há 6 meses em um acidente de moto nas curvas traiçoeiras da Serra da Arrábida, deixando para trás um filho que lutava para entender o vazio deixado não só pela perda, mas por segredos que o mundo parecia conspirar para manter ocultos. Em Lisboa, onde o Tejo serpenteia como um amante relutante, João crescera à sombra de um pai que era lenda entre os bikers, o homem que fundara os Lobos de Ferro nos anos 80, guiando o grupo através de tempestades de rivalidades e leis opressoras. Mas Manuel nunca falara de seu passado com orgulho. Em vez disso, ele se calava nas noites de jantar, os olhos distantes como o horizonte atlântico. João, com sua orientação sexual que ele ainda mal compreendia, via no pai um espelho distorcido, um homem forte por fora, mas carregando fardos invisíveis. Aos 17, João havia descoberto, através de uma carta amassada no fundo de uma gaveta, que seu pai não era apenas um biker, ele era gay, e os Lobos de Ferro, seu clã, haviam-se voltado contra ele anos antes por causa disso. Naquela noite fatídica, João havia seguido um impulso irracional. Ele ouvira rumores nas ruas de Alfama, onde os bares de fado sussurravam segredos entre copos de ginginha. Os Lobos de Ferro estavam se reunindo para uma cerimônia anual em honra dos membros caídos, e João decidiu que era hora de confrontá-los. Seu melhor amigo, Tiago, um garoto de olhos verdes e sorriso fácil que compartilhava o mesmo segredo de orientação, havia tentado dissuadi-lo. "Eles vão te esmagar, João. Bikers não perdoam intrusos, especialmente um como nós." Mas João, impulsionado por uma raiva que queimava como o sol de verão em Belém, ignorou o conselho. Tiago, com seu coração mole e lealdade feroz, acabara por segui-lo, escondido nas sombras das vielas, pronto para intervir se as coisas dessem errado. O líder dos lobos, conhecido como o Velho Lobo, cujo nome verdadeiro era António, mas ninguém o usava, ergueu-se devagar da mesa de madeira gasta no pátio do clube, uma antiga adega transformada em fortaleza de cor e metal. Seus olhos, frios como o aço de uma lâmina, percorreram o garoto à sua frente. "Quem diabos é você para vir aqui exigir algo dos lobos?" rosnou ele, a voz grave quando como o trovejar de uma tempestade no oceano. Ao redor, uma dúzia de homens e mulheres, pois os lobos não discriminavam gênero, apenas lealdade, se levantaram, mãos instintivamente indo para as facas ou correntes penduradas nos cintos. João engoliu em seco, mas manteve o queixo erguido, a herança do pai pulsando em suas veias. "Eu sou João Manuel dos Santos. Filho de Manuel, o fundador que vocês traíram. Ele morreu sozinho porque vocês o expulsaram por amar quem amava. Honrem-no, ou eu juro pelo Tejo que revelo tudo o que sei para a cidade inteira." O nome, Manuel, caiu como uma granada no pátio silencioso. Murmúrios se espalharam como fumaça de um cigarro apagado às pressas. António piscou, uma rachadura em sua armadura de ferro, e gesticulou para os outros se sentarem. "Entre, garoto. Mas cuidado com o que diz. As estradas dos lobos engolem os imprudentes." João avançou, o coração martelando, sentindo os olhares como agulhas na pele. Dentro do clube, o ar era denso com cheiro de cerveja, cor e suor, paredes adornadas com fotos desbotadas de corridas antigas e troféus enferrujados. Ele se sentou à mesa central, oposto a António, que acendeu um cigarro com mãos trêmulas, um sinal raro de fraqueza no homem que sobrevivera a tiroteios e traições. Enquanto contava sua história, João sentiu uma presença ao seu lado. Olhando de relance, viu um jovem biker, talvez 20 e poucos anos, com cabelos pretos curtos e uma tatuagem de lobo uivante no pescoço. Seu nome era Rafael, como descobriria mais tarde, e seus olhos castanhos carregavam uma curiosidade que contrastava com a hostilidade dos outros. Rafael não disse nada, mas inclinou-se ligeiramente, como se protegesse o intruso de olhares mais afiados. "Meu pai era como vocês", continuou João,
a voz ganhando força. Ele fundou este clube para dar voz aos marginalizados, aos que a sociedade de Lisboa nos anos 80 chutava para as ruas. Mas quando descobriram que ele amava um homem, sim, um homem, como eu amo, vocês o rotularam de traidor. Ele se isolou, bebeu demais, e morreu nas curvas porque ninguém estava lá para guiá-lo. Lágrimas finalmente escaparam, traçando linhas quentes em suas bochechas, mas ele não as enxugou. Em vez disso, ergueu o olhar para António. Honrem-no na cerimônia. Deixem seu nome gravado na pedra dos caídos. Ou eu conto à imprensa como os lobos de ferro são hipócritas, pregando liberdade nas estradas mas acorrentando corações. António fumou em silêncio, o cigarro queimando até o filtro antes de ele responder. Manuel era o melhor de nós. Mas naqueles dias, a polícia nos caçava, os rivais nos matavam, e o medo. O medo nos tornava monstros. Ele escondeu seu amor para nos proteger, mas quando vazou, alguns juraram lealdade eterna, outros fugiram. Eu fiquei, mas falhei com ele. Sua voz quebrou, revelando o velho por baixo da casca dura. Os outros bikers trocaram olhares, memórias ressurgindo como fantasmas nas névoas do Douro. Rafael, ainda silencioso, colocou uma mão sutil no ombro de João, um toque que enviou um choque elétrico pelo garoto, uma faísca de algo além da raiva, algo que ele não esperava sentir ali, no coração de um antro de lobos. A reunião se estendeu pela noite, transformando-se em confissões sussurradas. Uma mulher biker, Maria, com cabelos grisalhos amarrados em um rabo de cavalo, admitiu que havia amado Manuel como uma irmã, e que o segredo dele a inspirara a abraçar sua própria identidade lésbica anos depois. Ele nos ensinou que a estrada é para todos, mas o medo nos cegou. João ouvia, o peito apertado pela mistura de alívio e dor. Pela primeira vez, ele não se sentia sozinho em sua jornada. Tiago, esperando do lado de fora, mandara uma mensagem: estou aqui, irmão. Qualquer coisa, grita. Mas era Rafael quem capturava sua atenção agora, o jeito como ele observava, como se visse além da armadura do garoto, direto para a alma ferida. Quando a madrugada raiou, tingindo o céu de Lisboa com tons de laranja e rosa, António se levantou. Seu pai será honrado, João. Amanhã, na cerimônia em Sintra, seu nome estará na pedra. Mas isso abre portas que talvez devessem ficar fechadas. João assentiu, exausto mas vitorioso, e ao sair, Rafael o seguiu até a moto. Ei, garoto. Cuidado nas ruas. E, se precisar de um piloto, me procure. Seus olhos se encontraram, e naquele instante, sob as estrelas que piscavam como promessas não ditas, João sentiu o primeiro tremor de um amor que poderia reescrever seu destino, um amor nascido nas cinzas de segredos familiares, pronto para desafiar as correntes da cidade. As horas seguintes foram um borrão para João. Ele pedalou de volta para o pequeno apartamento em Moraria, onde o eco das vozes dos ancestrais parecia sussurrar aprovações misturadas com advertências. Tiago esperava na porta, braços cruzados e expressão de alívio tingida de ciúme. Você é louco, sabia. Mas funcionou. João sorriu pela primeira vez naquela noite, contando os detalhes enquanto preparavam um chá forte, o vapor subindo como fumaça de uma fogueira de acampamento. Tiago ouvia, rindo baixinho das confissões dos bikers, mas seus olhos se estreitavam quando João mencionava Rafael. Um biker. Sério, João. Eles são perigo em duas rodas. Lembra do que aconteceu com o teu pai? A menção cortou como uma lâmina, e João baixou a cabeça, a culpa por ter invocado o fantasma do pai misturando-se à empolgação nova. Tiago era seu porto seguro desde os 13 anos, quando se beijaram pela primeira vez atrás da igreja de São Vicente, um beijo inocente que selara uma amizade profunda, bordada com fios de algo mais. Mas ultimamente, com a morte de Manuel, Tiago se tornara protetor demais, como se temesse perder João para o mundo lá fora. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou como óleo sobre a água. Lisboa acordou com o burburinho, um adolescente gay confrontando os lobos de ferro para honrar o pai morto. Jornais locais, como o Diário de Notícias, publicaram manchetes sensacionalistas, e nas redes sociais, hashtags como Honra Manuel e Liberdade nas Estradas viralizaram entre a comunidade LGBTQ+ portuguesa, que via no ato de João um farol de esperança em uma nação ainda marcada por ecos de conservadorismo católico. Mas nem tudo era aplauso. Grupos conservadores em fóruns online cuspiam veneno, chamando João de agitador imoral, e questionando a legitimidade dos Lobos de Ferro como clube familiar.
No clube, a tensão fervia. António convocou uma reunião de emergência, e Rafael, que mal dormira pensando no garoto de olhos intensos, voluntariou-se para escoltá-lo à cerimônia em Sintra, alegando necessidade de proteção contra os abutres da imprensa. A viagem pela A5 foi um bálsamo para a alma agitada de João. Rafael pilotava a Harley com maestria, o vento atlântico chicoteando seus cabelos enquanto contavam histórias. Eu entrei para os Lobos aos 18, disse Rafael, voz abafada pelo ronco do motor. Meu pai era um deles, mas morreu em uma briga com rivais. Aprendi cedo que a família escolhida é mais forte que o sangue. João, agarrado à cintura dele, sentiu o calor do corpo do biker através do couro, uma proximidade que acelerava seu pulso além do medo. E você? Acredita em segredos? Perguntou Rafael, virando ligeiramente a cabeça. João hesitou, depois contou sobre a carta do pai, uma confissão de amor por um homem chamado Pedro, que desaparecerá após a expulsão de Manuel do clube. Meu pai me ensinou a esconder quem sou. Mas não aguento mais. Rafael apertou o guidão, os nós dos dedos embranquecendo. Segredos matam devagar, João. Às vezes, soltá-los salva vidas. Em Sintra, onde as florestas antigas guardam mistérios de reis e fadas, a cerimônia se desenrolou sob um céu de nuvens fofas como algodão doce. Os lobos de ferro formaram um círculo ao redor da Pedra dos Caídos, um monólito de granito erguido à beira de um penhasco com vista para o mar. Maria gravou o nome Manuel dos Santos com um cinzel, cada golpe quando como um coração batendo. João assistia, Tiago ao seu lado, mas seus olhos buscavam Rafael, que se posicionava como sentinela. A multidão incluía jornalistas, ativistas LGBTQ+ de Lisboa e até alguns moradores locais curiosos. Um padre de uma paróquia próxima, conhecido por sua abertura, abençoou o nome, murmurando orações em latim que se misturavam ao som das ondas. Mas o idílio foi interrompido por um rugido distante, motos rivais, os águias negros, atraídos pelos rumores, surgindo na estrada sinuosa como sombras malignas. O confronto foi rápido e brutal. Os águias, liderados por um brutamonte chamado Vasco, pararam a 20 metros, seus motores um coro de ameaça. Ouvimos que os lobos agora choram por veados, berrou Vasco, cuspindo no chão. A multidão recuou, mas João avançou, o sangue do pai fervendo. Meu pai era mais homem que você jamais será, Vasco. Ele construiu pontes onde vocês constroem muros. Rafael o puxou para trás, mas não antes de os olhares se cruzarem uma faísca de desafio mútuo. Tiago, pálido, agarrou o braço de João. Vamos embora. Isso não vale tua vida. Mas António ergueu a mão, acalmando seus lobos. Deixem-nos vir. Hoje honramos o passado, não alimentamos o ódio. Vasco riu, mas algo em sua postura vacilou, talvez o peso da pedra recém-gravada, ou o brilho nos olhos de João, que ecoava o de Manuel em dias antigos. Enquanto os rivais se afastavam, relutantes, Rafael levou João para um canto isolado da floresta, onde ciprestes sussurravam segredos ao vento. Você é corajoso, mas imprudente, disse ele, limpando uma mancha de terra do rosto do garoto. Seus dedos demoraram um segundo a mais, e João, impulsionado pela adrenalina, segurou a mão dele, e você? Porque me protege. Rafael baixou o olhar, a tatuagem de lobo parecendo viva na luz filtrada. Porque vejo em você o que Manuel via em mim. Eu sou como você, João. Gay. E Pedro, o amor do teu pai. Era meu tio. Ele desapareceu depois da expulsão, mas eu sei onde está. O mundo parou. João sentiu o chão se abrir sob seus pés, uma reviravolta que ligava seus destinos como elos de uma corrente invisível. Lágrimas vieram novamente, mas desta vez de uma dor doce, de conexões há muito perdidas. A revelação de Rafael plantou sementes de dúvida e esperança no coração de João. Pedro, o amor perdido de Manuel, vivo e escondido. Como? Porquê? Naquela tarde em Sintra, enquanto o sol se punha pintando o Palácio da Pena de tons flamejantes, João e Rafael sentaram-se em um banco de pedra, as mãos entrelaçadas casualmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tiago observava de longe, um nó de ciúme apertando seu estômago, mas ele engoliu as palavras amargas, sabendo que o amigo precisava disso mais do que nunca. Pedro fugiu para o Alentejo depois da traição, explicou Rafael, voz baixa como um confessionário.
Meu tio era o coração dos lobos, mas o escândalo o quebrou. Ele escreveu cartas para Manuel, mas nunca as enviou. Encontrei-o no ano passado, quando limpei a casa da família. Fala de um filho, não meu primo, mas um que eles nunca tiveram, por medo. João piscou, processando. Um filho. Meu pai nunca. Rafael assentiu. Não, não teu meio-irmão. Mas prova que o amor deles era real, profundo. Pedro vive em Évora agora, como um ermita, consertando motos para sobreviver. Ele sabe da morte de Manuel. Eu ia contar, mas esperei o momento certo. A notícia abalou João como uma onda do Tejo em maré alta. Seu pai não havia morrido sozinho no sentido emocional, havia um pedaço dele vivo, respirando, esperando. Mas a alegria era temperada por raiva, porque os lobos haviam permitido tal separação. Porque a cidade de Lisboa, com sua glória de descobrimentos e liberdades modernas, ainda abrigava sombras de preconceito que rasgavam famílias ao meio. Naquela noite, de volta à capital, João confrontou António em uma taverna escondida no bairro Alto, onde o neon das bandeiras arco-íris piscava como olhos vigilantes. Vocês sabiam de Pedro? Deixaram meu pai apodrecer em silêncio. O velho lobo baixou a cabeça, o peso dos anos curvando seus ombros. Sabíamos. Mas o código dos lobos, na época, era proteger o grupo acima de tudo. Manuel concordou em se afastar para evitar uma guerra interna. Foi um erro que nos assombra. Maria, ao lado dele, acrescentou: agora, com você aqui, podemos consertar. Leve-nos a Pedro. Honremos Manuel de verdade, reunindo o que foi partido. Enquanto isso, Tiago fervia em silêncio. Ele amava João desde sempre, um amor que evoluíra de brincadeiras infantis para uma paixão não declarada, mas a chegada de Rafael o fazia questionar seu lugar. Em uma caminhada noturna pelo Jardim da Estrela, sob as estrelas que pareciam julgar, Tiago finalmente explodiu. Você está mudando, João. Esses bikers, esse Rafael, eles vão te machucar como machucaram teu pai. João parou, o ar fresco da noite carregado de jasmim. E você? Sempre me protegendo, mas nunca me deixando voar. Eu te amo, Tiago, como irmão, como amigo. Mas isso, com Rafael, é diferente. É como encontrar uma estrada que eu nem sabia que existia. As palavras feriram, e Tiago virou o rosto, lágrimas brilhando. Então vai. Mas não diga que não avisei quando a cidade te engolir. Eles se separaram naquela noite com um abraço apertado, o primeiro sinal de uma rachadura na amizade que outrora era inquebrantável. Dias se passaram em um turbilhão de planejamento. Os Lobos de Ferro, impulsionados pela culpa e pela redenção, organizaram uma jornada ao Alentejo. João, Rafael e um pequeno grupo, incluindo Maria e António, partiram ao amanhecer, as motos cortando a paisagem ondulante de vinhedos e sobreiros como flechas em busca de um alvo perdido. Tiago, relutante, juntou-se no último minuto, impulsionado por um medo maior que o orgulho, perder João para sempre. A estrada para Évora era uma tapeçaria de memórias para Rafael, ele contava histórias de Pedro, o tio que o ensinara a pilotar, que cantava fados antigos enquanto consertava carburadores. Ele nunca parou de amar teu pai, disse Rafael, o vento bagunçando seus cabelos. Dizia que Manuel era a estrada que levava ao paraíso. João sorria, o coração leve pela primeira vez em meses, mas uma sombra pairava. E se Pedro rejeitasse a reconciliação? E se os segredos revelados destruíssem mais do que curavam? Ao chegarem a Évora, a cidade branca e dourada sob o sol implacável do sul, encontraram Pedro em uma oficina modesta nos arredores, mãos sujas de graxa, olhos fundos como poços de tristeza. Ele ergueu o olhar ao ver o grupo, e ao reconhecer a jaqueta de Manuel nos ombros de João, o cinzel que Maria usara em Sintra pareceu cair de novo, mas desta vez, no coração. Filho dele, murmurou Pedro, voz rouca de desuso. O abraço que se seguiu foi um rio de lágrimas, contos sussurrados de amores proibidos e noites roubadas nas praias desertas do Algarve. Pedro contou como a expulsão dos lobos o forçara ao exílio, como escrevera diários cheios de poemas para Manuel, escondidos em uma caixa de ferramentas enferrujada. Antônio ajoelhou-se, pedindo perdão em nome do clã, e pela primeira vez, o velho lobo chorou abertamente, as cicatrizes de sua alma expostas ao sol alentejano. Mas a verdade maior veio como um trovão.
Enquanto folheavam os diários de Pedro, João encontrou uma página dedicada a ele mesmo, não como filho de Manuel, mas como herdeiro de um legado maior. Manuel e eu sonhávamos em adotar um menino como você, lia-se ali, alguém para ensinar que o amor não tem gênero, só corações. A revelação abalou o grupo, os lobos haviam sabotado não só o romance, mas o sonho de uma família. E pior, Vasco, o líder dos Águias Negros, era na verdade um ex-lobo que traíra Manuel por ciúmes, espalhando os rumores que levaram à expulsão. A cidade de Lisboa, ao saber disso através de uma entrevista coletiva organizada por João, tremeu. Jornais estamparam a história, ativistas marcharam pelas ruas do Chiado, e até o presidente da Câmara emitiu uma declaração condenando o preconceito enraizado. Os Águias Negros se dissolveram em escândalo, Vasco fugindo para a Espanha, deixando para trás um vácuo que os lobos preencheram com uma nova era de inclusão. No meio do caos, o triângulo de emoções entre João, Rafael e Tiago atingiu o ápice. Em uma noite chuvosa em Lisboa, enquanto trovões ribombavam sobre o castelo de São Jorge, Tiago confrontou Rafael na Praça do Rossio. Você acha que pode entrar na vida dele e consertar tudo? João precisa de estabilidade, não de adrenalina. Rafael, encharcado mas firme, rebateu, e você o sufoca com medo. O amor de verdade liberta, não acorrenta. João, assistindo das sombras, interveio, puxando os dois para um café próximo. Ali, sob o calor de expressos fumegantes, as verdades saíram. Tiago confessou seu amor romântico por João, um segredo guardado por anos de medo de rejeição. Rafael admitiu que via em João não só um parceiro, mas um catalisador para curar as feridas de seu próprio passado. E João, com o coração em pedaços e ao mesmo tempo inteiro, escolheu a honestidade. Eu amo vocês dois, de formas diferentes. Tiago, você é minha âncora. Rafael, minha asa. Mas preciso de tempo para navegar isso, sem pressões. A reconciliação veio devagar, como o nascer do sol sobre o Tejo. Pedro integrou-se aos lobos, tornando-se o mentor para os mais jovens, incluindo João, que aprendeu a pilotar sob seu olhar gentil. A cidade, abalada pela verdade, transformou-se, associações LGBTQ+ floresceram, e os Lobos de Ferro abriram seu clube para eventos de apoio, com fados tocados em noites de orgulho. Um ano depois, na mesma pedra em Sintra, gravaram não só o nome de Manuel, mas os de todos os amores perdidos à sombra do preconceito. João, agora com 18 anos, pilotava ao lado de Rafael, com Tiago no banco de trás, rindo de uma piada boba. O amor, eles aprenderam, não era uma estrada reta, mas uma rede de curvas, cheia de buracos e vistas deslumbrantes, e juntos, eles a conquistavam, 1 quilômetro de cada vez. Mas o clímax da jornada veio em uma reviravolta final que ninguém previra. Durante uma escavação simbólica no Alentejo, organizada para plantar uma oliveira em honra de Manuel e Pedro, os trabalhadores encontraram uma caixa enterrada, diários adicionais de Manuel, escondidos antes de sua morte. Nele, ele revelava não só seu amor por Pedro, mas uma conexão chocante com a elite de Lisboa. Manuel havia sido chantageado por um político proeminente, que usara o segredo de sua orientação para forçá-la a abandonar os lobos e evitar um escândalo que exporia corrupção na prefeitura. O político, agora um figurão na Câmara Municipal, era pai de Vasco, o traidor dos Águias. A verdade explodiu como uma bomba, manchetes nacionais acusaram o homem de hipocrisia, e investigações federais se seguiram, derrubando uma rede de preconceito institucionalizado que datava da ditadura de Salazar. João, no centro da tempestade midiática, tornou-se um símbolo involuntário de mudança. Ele testemunhou no tribunal, voz firme apesar do tremor nas mãos, contando como o silêncio de seu pai o moldara em um guerreiro. Rafael estava ao seu lado, mão na sua sob a mesa, um pilar de força quieta. Tiago, tendo perdoado e encontrado seu próprio caminho, namorando um artista de rua que encontrara no bairro Alto, enviava mensagens de apoio diárias. Pedro, rejuvenescido pelo amor reencontrado, escreveu um livro sobre sua história com Manuel, que se tornou best-seller, inspirando gerações de jovens portugueses a abraçarem suas verdades. Anos mais tarde, em uma Lisboa transformada, com paradas de orgulho que lutavam o terreiro do Paço e clubes de motoqueiros inclusivos rugindo pelas autoestradas, João olhava para o Tejo do alto do aqueduto das Águas Livres. Rafael, agora seu companheiro oficial, abraçava-o por trás, sussurrando, teu pai estaria orgulhoso. E João, com o vento carregando ecos de fado e liberdade, sabia que era verdade. A cidade, outrora abalada pela verdade,
agora dançava ao ritmo de corações unificados, um testemunho de que o amor, mesmo nascido nas sombras, podia iluminar nações inteiras. A chuva caía em lençóis prateados sobre as ruas de Lisboa, transformando o asfalto em espelhos quebrados que refletiam as luzes neon dos bares do cais do Sodré. João corria pelas calçadas escorregadias, o capuz da jaqueta de couro do pai puxado sobre a cabeça, mas o frio não era nada comparado ao gelo que se formava em seu peito. Ele havia fugido da cerimônia em Sintra não por medo dos rivais, mas porque a revelação de Rafael sobre Pedro o sufocara, um amor perdido, um tio secreto, uma família fragmentada que ele mal compreendia. Seus pés o levaram instintivamente para o mirador da Senhora do Monte, onde o fado da cidade parecia mais cru, mais honesto sob o céu carregado. Lá, ofegante e encharcado, ele se encostou na balaustrada, olhando para as luzes tremulosentes da baía como se elas pudessem responder às perguntas que martelavam sua mente: quem era realmente seu pai? E quem era ele, João, no meio desse redemoinho de segredos? O som de passos pesados o tirou do transe. Rafael surgiu das sombras, a jaqueta impermeável pingando, o rosto uma máscara de preocupação e determinação. Eu sabia que te encontraria aqui. Manuel me disse uma vez que este lugar curava almas perdidas. João virou-se, os olhos faiscando com uma mistura de gratidão e raiva. Você me joga isso no colo e acha que uma caminhada resolve. Pedro vivo, amando meu pai, e ninguém me contou. Eu cresci achando que éramos só nós dois contra o mundo. Rafael aproximou-se, devagar, como se temesse assustar um ser ferido. Não foi segredo meu para contar. Pedro pediu silêncio, ele achava que Manuel queria assim, para te proteger da dor. Mas agora... Agora é hora de costurar as peças. Eles ficaram em silêncio, a chuva um véu entre eles, até que Rafael estendeu a mão. João hesitou, depois aceitou, sentindo o calor da palma calejada do biker dissipar o frio. Naquele toque, algo se acendeu, não só compreensão, mas uma atração que crescia como era em paredes antigas, enredando corações cautelosos. De volta ao apartamento em Moraria, Tiago já esperava, uma xícara de chá de camomila fumegante na mão, o rosto pálido de preocupação. Você me assustou, sumindo assim. E ele? Apontou para Rafael, que entrava atrás de João, gotejando no tapete poído. A tensão no ar era palpável, como o zumbido de uma tempestade se aproximando. João sentou-se no sofá gasto, exausto, e despejou tudo: Pedro, os diários, a conexão com os lobos. Tiago ouvia, os nós dos dedos brancos na xícara, ciúme e alívio guerreando em seu peito. Então, vamos atrás dele juntos. Mas João... Cuidado com o que isso desenterra. Às vezes, o passado morde mais forte que um lobo. Rafael assentiu, respeitoso, mas seus olhos encontraram os de João em um momento de cumplicidade silenciosa. Ele tem razão. Mas fugir não honra Manuel. Enfrentar sim. A jornada ao Alentejo começou na aurora seguinte, um convo de 3 motos cortando a neblina da A2 como lâminas afiadas. João pilotava pela primeira vez uma Harley emprestada, o motor vibrando sob ele como um coração selvagem, Rafael ao seu lado em formação, Tiago na retaguarda com uma moto alugada, sua inexperiência compensada por determinação feroz. A paisagem mudava devagar, as colinas verdejantes de Santarém dando lugar aos campos infinitos de trigo dourado, onde sobreiros centenários montavam guarda como sentinelas silenciosos. Pararam em um vilarejo para almoçar, em uma taberna onde o cheiro de ensopada de coelho se misturava ao de pão fresco. Ali, sob olhares curiosos dos locais, Rafael contou mais sobre Pedro. Ele era o poeta do grupo, escrevia versos em guardanapos de bar. Manuel guardava todos, como tesouros. João imaginava os dois jovens, dançando fados proibidos nas noites de Évora, e uma pontada de inveja o surpreendia, inveja de um amor que durara apesar de tudo. Ao anoitecer, chegaram à oficina de Pedro, um galpão empoeirado na periferia de Évora, iluminado por lâmpadas nuas que piscavam como estrelas cansadas. O homem que saiu para recebê-los era uma sombra de si mesmo, magro, com cabelos grisalhos desgrenhados e olhos que carregavam o peso de oceanos não navegados. Ao ver João, ele congelou, a chave de fenda caindo de sua mão com um clangor metálico. Tu és a cara dele, Manuel. As palavras saíram como um suspiro, e Pedro estendeu os braços trêmulos. João correu para eles, o abraço um colapso de barreiras, pai, amante, fantasma, tudo se fundindo em um laço de carne e osso. Rafael observava, um sorriso suave nos lábios,
enquanto Tiago ficava para trás, sentindo-se um intruso em um ritual sagrado. Dentro da casa adjacente, uma cabana simples com paredes de cortiça e fotos desbotadas de corridas antigas, Pedro serviu vinho tinto de uma garrafa empoeirada, as mãos ainda tremendo. Eu fui embora porque doía demais ficar, confessou ele, voz entrecortada. Os lobos me culparam pelo escândalo, mas foi Manuel quem me salvou, me dizendo para viver pelo nosso amor, mesmo separado. Ele mostrou a caixa de ferramentas, cheia de cartas amarradas com barbante, palavras de saudade, sonhos de uma vida juntos em uma quinta no Douro, longe dos olhares julgadores de Lisboa. João lia em voz alta, a voz falhando em trechos de poesia: teu sorriso é o farol que guia minha roda pela noite. Lágrimas escorriam, mas eram catárticas, lavando anos de isolamento. Rafael, sentindo o momento, tocou o ombro de Pedro. Tio, os lobos mudaram. António pede perdão. Venha conosco, honre Manuel vivo. Pedro hesitou, os olhos varrendo os rostos jovens à sua frente. E a cidade? Ainda sussurra preconceitos nas esquinas. João ergueu o queixo. Então vamos calar os sussurros com rugidos. Eu sou gay, abertamente agora, e a cidade me ouve porque eu a confrontei. Você pode fazer o mesmo. Tiago, surpreendendo a todos, interveio: nós somos a nova geração. Deixe-nos mostrar o caminho. O vinho circulou novamente, e pela primeira vez, risadas ecoaram na cabana, histórias de corridas malucas, de amores adolescentes, de fados cantados desafinados. Naquela noite, sob o céu estrelado do Alentejo, laços se forjaram, Pedro como o elo perdido, Rafael como o guardião, Tiago como o amigo leal, e João no centro, florescendo. De volta a Lisboa, a verdade sobre Pedro se espalhou como fogo em palha seca. A imprensa, faminta por redenção após o escândalo inicial, transformou a história em uma saga de amor e perdão. Um documentário da RTP foi filmado, capturando Pedro pilotando pela primeira vez em anos ao lado de João, as motos gêmeas cortando o vento na marginal. Mas nem tudo era harmonia. Vasco, o exilado líder dos Águias, retornou às sombras de Lisboa, tramando vingança. Ele espalhou boatos em bares underground do Bairro Alto, acusando Pedro de ser um impostor, de ter abandonado Manuel por ganância. A dúvida rastejou como veneno, e alguns lobos mais velhos, ainda feridos pelo passado, questionaram a lealdade de Pedro. António convocou uma assembleia no clube, o pátio lotado de cor e tensão. Sangue ou escolha, o que nos define, trovejou ele. Pedro subiu ao palanque improvisado, voz firme pela primeira vez em décadas. Eu escolhi amar. E isso me trouxe de volta. João, ao lado dele, sentiu o orgulho inchar como uma onda. Mas o verdadeiro teste veio quando Vasco invadiu a Assembleia, flanqueado por meia dúzia de capangas remanescentes dos Águias. Vocês se vendem para a mídia, choramingando por veados mortos, cuspiu ele, olhos injetados fixos em Pedro. O caos irrompeu, punhos voaram, cadeiras tombaram, o ar cheirando a suor e fúria. Rafael derrubou 2 agressores com golpes precisos, aprendido em brigas de estrada, enquanto Tiago, improvavelmente heróico, usou uma corrente para bloquear um avanço. João, no entanto, enfrentou Vasco diretamente, e quando as palavras de seu pai, o ódio te come por dentro, Vasco. Manuel te perdoou uma vez, faça o mesmo. O Brutamontes hesitou, o punho erguido tremendo, e em um instante de clareza, baixou a mão. Ele me salvou de uma surra policial nos 80s. Porquê? Pedro respondeu, ofegante, porque via o bem em você, perdido no medo. Vasco fugiu naquela noite, mas não antes de murmurar um pedido de desculpas rouco. A assembleia terminou em abraços, os lobos mais fortes pela prova de fogo. Pedro foi reintegrado formalmente, seu pates de lobo costurado por Maria com agulha e linha, simbolizando cicatrizes curadas. Para João, o incidente solidificou suas ligações. Com Rafael, o amor se aprofundava em noites passadas planejando viagens pelo interior português, mãos entrelaçadas sob lençóis, conversas sobre futuros sonhados. Com Tiago, a amizade renasceu mais pura, livre de ciúmes, com noites de confidências no jardim do Príncipe Real, onde flores de buganvília testemunhavam promessas de irmandade eterna. Enquanto o verão se aproximava, trazendo o calor úmido do Atlântico, João organizou um evento culminante, uma cavalgada memorial de Lisboa ao Porto, reunindo bikers de todo o país em honra de Manuel e todos os amores marginalizados.
Centenas se juntaram, motos rugindo em uníssono pelas autoestradas, bandeiras arco-íris tremulando ao vento. Pedro liderava o convo, João ao seu lado, Rafael e Tiago logo atrás. A mídia cobria ao vivo, e pela primeira vez, Lisboa via sua subcultura de duas rodas não como ameaça, mas como símbolo de unidade. No Porto, à beira do Douro, eles plantaram uma videira, raiz de um vinho futuro, amargo e doce como a vida. Mas sob a superfície de Vitória, sementes de conflito brotavam. Um jornalista investigativo, cheirando a promoção, desenterrou um detalhe sombrio dos diários de Manuel, uma noite em que ele e Pedro haviam sido atacados por uma gangue homofóbica ligada a políticos corruptos, e os lobos, temendo retaliação, não intervieram. A acusação de cumplicidade explodiu, dividindo o clube. Alguns membros mais jovens, inspirados por João, exigiram justiça, os veteranos, como António, defendiam lealdade ao passado. Rafael, pego no meio, confrontou João em uma discussão acalorada nas docas de Alcântara. Você acha que eu não sinto culpa? Meu tio sofreu por isso. João rebateu, voz quebrada, então prove, lidera a mudança, ou saia da minha estrada. As palavras feriram, e eles se separaram sob a lua cheia, o testemunha de um amor testado pelo fogo da verdade. Tiago, sempre o mediador, reuniu-os em uma peregrinação a Fátima, onde o silêncio das basílicas convidava à reflexão. Caminhando pelos jardins, João e Rafael se reconciliaram, admitindo medos, o de perder o outro para o peso do legado. Eu te amo não apesar do caos, mas por causa dele, sussurrou Rafael, selando com um beijo suave sob as estátuas de anjos. Tiago sorriu de longe, contente em seu papel de guardião da amizade. De volta ao clube, eles propuseram uma comissão de verdade, onde membros confessassem falhas passadas, pavimentando um caminho para perdão coletivo. A Assembleia votou a favor, e pela primeira vez, os lobos choraram juntos, não de dor, mas de liberação. O outono trouxe calmaria, com folhas douradas caindo como confetes nas ruas de Belém. João, agora um ativista em ascensão, falava em escolas sobre identidade e perda, sua voz ecoando nos pátios onde ele mesmo duvidara de si. Pedro e António C.O. escreveram um manifesto para clubes de motoqueiros inclusivos, distribuído em feiras de motos no Algarve. Rafael propôs a João uma viagem só deles, pela costa vicentina, acampando sob estrelas, longe de holofotes. Só nós, a estrada e o mar, prometeu. João aceitou, coração leve, mas não sem convidar Tiago para uma versão platônica depois. A amizade, ele aprendera, era o alicerce sobre o qual o amor se erguia. Enquanto o ano virava, a cidade pulsava com mudança. Um museu em Alfama dedicou uma ala à história LGBTQ+ de Lisboa, com artefatos dos lobos doados por Pedro. João, olhando da janela de seu apartamento, via o progresso como um rio, às vezes turbulento, mas sempre fluindo para o mar da aceitação. Com Rafael dormindo ao seu lado, o braço tatuado sobre sua cintura, ele sussurrou uma prece silenciosa por Manuel: obrigado por me ensinar a rugir. O inverno de 2025 chegou a Lisboa com um manto de neblina que envolvia o castelo de São Jorge como um véu de mistério, e com ele veio a sombra da dúvida que João tanto temia. Os diários de Manuel, agora digitalizados e compartilhados em um site de memorial dos lobos, revelavam camadas mais profundas de traição, não só a inação do clube durante o ataque de anos atrás, mas uma carta em que Manuel acusava António de ter vazado intencionalmente seu segredo para um rival político, em troca de proteção policial para o grupo. A acusação era um veneno lento, espalhando-se pelos corredores do clube como fumaça de um incêndio mal apagado. João lia as palavras à luz de uma lâmpada fraca em seu apartamento, o estômago revirando. Por quê, António? Porque trair o homem que te salvou a vida, murmurou ele para o vazio, sentindo o mundo que construíra desabar como um castelo de cartas ao vento atlântico. Rafael chegou pouco depois, trazendo pão quente de uma padaria noturna em Chiado, mas o cheiro reconfortante não dissipou a tensão. Eu vi o post no grupo. É verdade? Perguntou João, voz afiada como uma lâmina de faca. Rafael sentou-se ao lado dele, o corpo tenso. Meu tio Pedro confirmou ontem. Ele guardou essa carta por misericórdia, mas agora... Agora explode tudo. Os dois homens, outrora unidos pela estrada, agora se olhavam como estranhos em uma encruzilhada. Rafael, leal aos lobos desde a infância, defendia António. Ele era jovem, assustado pela polícia secreta. Foi um erro, não maldade. João se levantou,
passem o quarto pequeno como um lobo enjaulado. Erros matam, Rafael. Meu pai morreu carregando esse peso. Como posso ficar com alguém que protege traidores? As palavras pairaram pesadas, e Rafael saiu sem outra palavra, a porta batendo como um trovão distante. Tiago, sempre o farol na tempestade, apareceu ao amanhecer com café e um abraço. Você está se afogando em raiva, irmão. Lembra do que Manuel escreveu na última carta. Perdão é a chave para as correntes que nos prendem. Eles caminharam pelo Tejo congelado pela geada, o rio um espelho de prata sob o sol pálido. Tiago, agora em um relacionamento estável com o artista de rua, um rapaz chamado Miguel, cujas pinturas de motos e arco-íris adornavam galerias em Lisboa Factory, oferecia perspectiva fresca. Confronta António. Mas ouça primeiro. O amor não é só paixão, é paciência. João assentiu, mas o ciúme sutil de Tiago pelo vínculo com Rafael ainda ecoava em seus conselhos, uma ferida cicatrizada mas sensível. A confrontação aconteceu no clube, durante uma nevasca rara que isolava a Alfama em um casulo branco. Os lobos se reuniram ao redor da lareira crepitante, rostos iluminados por chamas dançantes que projetavam sombras longas nas paredes de pedra. António, envelhecido pela culpa acumulada, confessou tudo. Eu vazei o segredo para o inspetor que nos chantageava. Em troca, ele limpou nosso nome de uma batida planejada. Manuel descobriu, mas me perdoou na hora, disse que a estrada perdoa desvios. Lágrimas sulcaram o rosto do velho lobo, e Pedro, ao seu lado, apertou sua mão. Eu sabia, e guardei por amor ao que Manuel via em ti, redenção possível. O silêncio que se seguiu foi quebrado por João, que se levantou, voz trêmula mas resoluta. Perdão não apaga dor. Mas por meu pai, eu escolho tentar. Condiciono ações, dou para abrigos LGBTQ+, lidero workshops contra preconceito. Os lobos aplaudiram, a decisão unânime, e Rafael, nos olhos de João, viu o reflexo de um amor testado e fortalecido. A primavera irrompeu como uma explosão de azulejos coloridos, trazendo com ela a primeira grande prova da redenção. Os lobos, sob liderança de João e Pedro, organizaram o Rugido pela Igualdade, uma marcha de motos de Lisboa ao Santuário de Cristo Rei em Almada, cruzando a ponte 25 de Abril com bandeiras de orgulho tremulando. Milhares se juntaram, ativistas, famílias, até policiais em uniformes festivos. Rafael pilotava a moto de Manuel, restaurada por Pedro, com João na garupa, o vento carregando seus sussurros de reconciliação. Eu te amo mais pela fraqueza que enfrentamos juntos, disse Rafael, e João, pressionando o peito contra suas costas, respondeu, e eu, pela força que encontramos nela. Tiago e Miguel seguiam em uma moto customizada, rindo e acenando, a amizade agora um laço inabalável, enriquecido pela jornada compartilhada. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava outra reviravolta. Durante a marcha, um acidente trágico abalou o convo. Uma moto de um novato derrapou na ponte escorregadia pela chuva fina, colidindo com a grade. O piloto, um jovem gay de Faro chamado André, que se juntara aos lobos inspirado pela história de João, foi arremessado para o Tejo. O pânico se instalou, sirenes uivando, mas Rafael, com instintos afiados, mergulhou da ponte sem hesitar, nadando contra a corrente forte para alcançar o rapaz inconsciente. João, do alto da ponte, gritou seu nome, o coração parando enquanto helicópteros de resgate zumbiam. Minutos que pareceram horas depois, Rafael emergiu, arrastando André para uma lancha salva-vidas, ambos exaustos mas vivos. A multidão aplaudiu, heróis improváveis, e João, correndo para o hospital, abraçou Rafael com uma ferocidade que selava seu compromisso. Nunca mais duvido do nosso caminho. André se recuperou, tornando-se o primeiro embaixador jovem dos lobos, sua história viralizando e atraindo doações para treinamentos de segurança. A cidade, tocada pela bravura, ergueu uma placa na ponte, pela coragem no Tejo, em memória de Manuel e honra a todos. Pedro, vendo o legado de seu amor florescer, propôs a João uma adoção simbólica, seja meu filho no coração, como Manuel sonhava. Lágrimas e risos misturaram-se naquela noite em uma festa no clube, fados tocados por Maria, que revelava sua própria jornada como lésbica nos anos 70, escondida em conventos antes de encontrar liberdade nas estradas. O verão de 2026 trouxe calmaria, mas também crescimento. João e Rafael mudaram-se para um apartamento em Belém, com vista para os Jerónimos, onde plantaram um jardim de ervas, manjericão para o amor, alecrim para a memória.
Tiago e Miguel abriram uma galeria dedicada à arte Chieri motoqueiros, exposições que misturavam cor e tela, velocidade e stillness. Pedro e António tornaram-se inseparáveis, não em romance, mas em uma irmandade forjada no fogo do perdão, viajando pelo país para palestras. Uma noite de agosto, sob fogos de artifício do Festival de Sintra, João propôs a Rafael no mesmo penhasco da Pedra dos Caídos. Casa comigo na estrada, sem papéis, só promessas no vento. Rafael, olhos brilhando, aceitou com um beijo que se lava anos de curvas e retas. A notícia se espalhou, e a celebração foi uma cavalgada épica pelo interior, de Évora a Porto, com Tiago como padrinho, Pedro abençoando com um fado improvisado. Enquanto o outono tingia as vinhas de vermelho, uma carta final de Manuel, encontrada em um envelope escondido na jaqueta de couro, chegou às mãos de João. Meu filho, viva o amor sem correntes. Ele é a verdadeira liberdade. Chorando de alegria, João compartilhou com todos, e naquela noite, ao redor de uma fogueira no Douro, brindaram ao legado, uma cidade abalada, mas regenerada pela verdade. Fim da parte 3, aproximadamente 1000 palavras. O outono de 2026 desfolhava as árvores de Lisboa com uma delicadeza melancólica, espalhando tapetes de ouro e âmbar pelas calçadas de Mossaco do Chiado, mas para João, as folhas caindo pareciam pétalas de um coração exposto. A proposta a Rafael havia sido um farol na escuridão recente, mas a paz era frágil, ameaçada por ecos do passado que se recusavam a silenciar. O político corrupto, pai de Vasco, aquele que chantageara Manuel anos atrás, agora sob investigação federal após as revelações dos diários, contra-atacar através de advogados caros e mídia comprada. Artigos difamatórios surgiam em tabloides menores, pintando João como um agitador oportunista, que explorava a morte do pai para a fama. Ele fabrica dramas para selfies nas redes, zombava ignorando as vidas transformadas pela coragem do garoto. João lia as calúnias em seu novo apartamento em Belém, o sol poente banhando as páginas em tons de sangue, e sentia a raiva borbulhar como vinho fermentando. Rafael, sempre o equilibrador, encontrou na varanda, o braço ao redor de sua cintura enquanto o Tejo murmurava abaixo. Não leia isso. São abutres bicando carniça velha. Mas João balançou a cabeça, olhos fixos no horizonte onde o Cristo Rei vigiava como um guardião relutante. Eles atacam porque têm medo, amor. Mas e se a verdade for maior que o medo? Rafael beijou sua têmpora, o cheiro de couro e mar colando-se à pele. Então lute com o que Manuel te deu, voz, não punhos. Inspirado, João convocou uma coletiva de imprensa no Terreiro do Paço, com Pedro e António ao lado, Tiago filmando para as redes. Meu pai foi silenciado por poder, mas sua história liberta outros. Não por fama, mas por justiça. A resposta foi avassaladora, petições online coletaram milhares de assinaturas, e uma investigação mais profunda expôs o político como arquiteto de uma rede de extorsão contra minorias nos anos 80, ligada a resquícios da PIDE. Enquanto a cidade fervia com protestos pacíficos, velas acesas em praças, fados adaptados com letras de empoderamento, uma rachadura sutil aparecia no idílio de João e Rafael. O resgate heroico de André na Ponte havia tornado Rafael uma celebridade local, com convites para palestras e patrocínios de marcas de motos. Ele brilhava sob os holofotes, mas João, vendo-o assinar autógrafos em eventos, sentia um aperto no peito, não ciúme, mas medo de se perder na sombra de um parceiro que crescia além dele. Você estava andando alto demais, disse João uma noite, após uma festa no Lisboa Factory onde Rafael dançara com admiradores. Rafael parou, taça de vinho na mão, expressão ferida. E você acha que eu te deixaria para trás? Somos estrada juntos, João. A discussão escalou para silêncios frios, e pela primeira vez, Rafael dormiu no sofá, o espaço entre eles um abismo maior que o Tejo. Tiago, sentindo a discórdia através de mensagens esparsas, interveio com sua habitual gentileza brutal. Ele e Miguel convidaram João para um fim de semana no Algarve, uma escapada para recarregar. As praias de areia branca de Lagos, com falésias esculpidas pelo mar como esculturas divinas, ofereciam bálsamo. Sentados em uma duna ao pôr do sol, com o som das ondas como um fado líquido, Tiago abriu o coração. Eu sei o que é temer perder alguém para o mundo. Com Miguel, eu lutei contra isso, aprendi que amor verdadeiro expande, não contrai. João confessou suas inseguranças, lágrimas salgadas misturando-se à brisa salgada. Rafael é minha âncora, mas e se o mar o levar? Miguel, quieto até então, acrescentou, então nade junto.
Ou construa um barco maior. As palavras ecoaram, e João ligou para Rafael naquela noite, voz suave pelo telefone: volto amanhã. Vamos remar juntos. O perdão veio em um encontro na praia da Marinha, onde eles caminharam descalços, mãos dadas, prometendo comunicações honestas, noites semanais sem distrações, viagens só para eles. O inverno trouxe neve incomum aos picos da Serra da Estrela, e com ela, uma oportunidade de cura coletiva. Pedro propôs uma retiro para os lobos nas montanhas, um acampamento de almas, onde membros compartilhariam histórias não de glória nas estradas, mas de dores ocultas. João e Rafael lideraram sessões, ele falando de crescer gay a uma Lisboa conservadora, Rafael de esconder sua orientação para ganhar respeito no clube. António, em uma fogueira crepitante sob estrelas como diamantes, revelou mais: eu traí Manuel por pavor, mas o pior foi o silêncio depois. Perdi um irmão. Pedro o abraçou, e o grupo chorou, laços se reforgando no frio cortante. Tiago, convidado como aliado, compartilhou sua jornada de amigo para amante platônico, inspirando jovens membros a abraçarem amizades que sem medo. Mas o clímax do ano veio com a queda do político. Em um julgamento televisionado no Tribunal de Lisboa, testemunhas, incluindo ex-policiais arrependidos, confirmaram a chantagem. O homem, outrora intocável, foi condenado, sua rede desmantelada. João testemunhou, voz e quando no salão de mármore, meu pai pagou com a vida pelo seu silêncio. Hoje, falamos por ele. A vitória foi doce, mas amarga. Vasco, o filho, apareceu anonimamente em uma carta para João: meu pai me envenenou com ódio. Obrigado por mostrar o antídoto. Redenção, mesmo para os caídos. A primavera de 2027 floresceu com casamentos simbólicos. João e Rafael trocaram votos em uma cerimônia na Quinta de Belém, com motos enfileiradas como guardas de honra, Pedro oficiando com palavras de Manuel. Tiago e Miguel seguiram, sua união uma explosão de arte e cor no Jardim Botânico. Os lobos expandiram, abrindo capítulos em Porto e Faro, com Pedro como conselheiro sénior. Um dia de verão, em uma cavalgada pelo Douro, João parou em uma curva com vista para Vinhedos Eternos. Rafael ao seu lado, Tiago atrás, Pedro à frente. Chegamos longe, disse João, voz carregada de maravilha. E no rugido das motos e quando pelas colinas, ele soube, a verdade não só abalar a cidade, mas a reconstruí-la, mais forte, mais amorosa, uma estrada para todos. O verão de 2027 ardia em Lisboa com um calor que transformava o ar em xarope doce, o Tejo reluzindo como uma lâmina de mercúrio sob o sol impiedoso, mas para João, o fogo interno era de uma inquietude nova. A vitória no julgamento havia fechado um capítulo, mas aberto outro, com a rede de corrupção exposta. Arquivos governamentais desclassificados revelavam que Manuel não era apenas vítima, ele havia sido um informante secreto para um grupo de resistência LGBTQ+, nos anos 80, passando informações sobre batidas policiais para salvar vidas nas sombras de Alfama. A descoberta veio em uma pasta amarelada entregue por um arquivista anónimo, e João a leu tremendo, as palavras de seu pai ganhando vida: eu traí o silêncio por amor, ao meu, e ao de irmãos nas ruas. Isso mudava tudo. Manuel não era só o pai traído, mas um herói quieto, e João se via como guardião de um legado mais vasto. Rafael reagiu com orgulho feroz, mas também preocupação. Isso te põe na mira de velhos fantasmas, disse ele durante um jantar à beira-rio em Doca do Jardim do Tabaco, onde o cheiro de sardinhas grelhadas se misturava ao sal do mar. João assentiu, garfo parado no prato de cataplana. Então vamos eliminar os fantasmas. Publique, faça do meu pai um ícone. A decisão dividiu opiniões. Pedro aplaudiu, vendo redenção final. António hesitou, temendo retaliação de remanescentes conservadores. Tiago, prático como sempre, ajudou a compilar um livro digital, ilustrado pelas pinturas de Miguel, transformando segredos em narrativa acessível. A publicação explodiu como um foguete de São João. O Informante das Sombras, a vida secreta de Manuel dos Santos, viralizou, com podcasts e documentários na SIC Notícias. Ativistas de toda a Península Ibérica viajaram a Lisboa para homenagens, e uma estátua simbólica, um biker com arco-íris no guidão, foi erguida no Mirador de Santa Catarina. Mas a fama trouxe trolls, ameaças anónimas nas redes, chamando João de mentiroso glorioso, e uma noite, grafites homofóbicos sujaram a porta do Clube dos Lobos. Rafael, protetor instintivo, instalou câmaras e patrulhas, mas o stress corroía seu relacionamento. Eu não posso te perder para isso, confessou ele em uma briga sussurrada na cama,
corpos tensos apesar da intimidade. João, exausto, rebateu, e eu não posso me esconder por medo. Apoie-me, ou saia da garupa. O silêncio que seguiu foi um abismo, preenchido apenas pelo tic-tac de um relógio antigo. Tiago, sentindo a fratura, organizou uma intervenção disfarçada, um fim de semana em uma quinta no Ribatejo, com Pedro, António e Miguel. Sob céus estrelados, ao redor de uma fogueira, eles compartilharam vulnerabilidades. Rafael admitiu: cresci vendo o tio Pedro sofrer, temo repetir. João, suavizado pelo vinho e pelo fogo, abraçou-o: então sofra comigo, não contra. Somos mais fortes assim. A reconciliação veio em um mergulho no rio Tejo local, águas frias lavando rancores, emergindo renovados, mãos dadas como âncoras. O outono trouxe desafios externos. Um grupo extremista, resquício da velha guarda salazarista, planejou sabotar a estátua de Manuel com explosivos caseiros. Inteligência policial, tipificada por um inspetor grato ao legado de Manuel, alertou os lobos. João, Rafael e uma equipe de elite emboscaram os conspiradores em um armazém abandonado no Barreiro, uma operação tensa de sombras e sussurros. Quando o líder do grupo, um homem de meia-idade com olhos cheios de ódio envelhecido, foi capturado, João o confrontou: meu pai salvou vidas como a sua, em segredo. Por que o ódio? O homem cuspiu: porque muda o que Portugal era. Mas ao ver fotos dos diários de Manuel, algo quebrou. Ele murmurou sobre um irmão gay linchado nos 70s, e o ódio se dissolveu em lágrimas. A prisão seguiu, mas João plantou uma semente: visitas a prisioneiros para diálogos de empatia, inspirado pela misericórdia de Manuel. O inverno de 2027 a 28 foi de florescimento interno. João e Rafael adotaram um cachorro resgatado, um vira-lata com olhos de lobo, batizado de Fado, simbolizando lealdade incondicional. Tiago e Miguel anunciaram a gravidez por barriga de aluguel, um menino a ser chamado Manuel em homenagem. Pedro, agora avô honorário, escreveu memórias que se tornaram obrigatórias em estudos de história que era portuguesa. A primavera de 2028 culminou no primeiro Festival das Estradas Livres, um evento massivo no Parque das Nações, com corridas de motos, palestras e concertos de fado remichado. João discursou no palco principal, Rafael ao microfone com ele: meu pai nos ensinou que liberdade não é ausência de correntes, mas coragem para quebrá-las. A multidão rugiu, e naquela noite, sob fogos que pintavam o céu de arco-íris, João e Rafael renovaram votos, com Tiago como testemunha, Pedro cantando um fado de amor eterno. Mas uma reviravolta final aguardava. Entre os arquivos, João encontrou uma carta de Manuel para ele, nunca enviada, datada da véspera do acidente. Se eu partir, saiba, você é a minha maior estrada. Ame sem medo, e honre-me vivendo. Chorando, João compartilhou com o grupo em uma ceia de Natal, e o legado se completou, não em pedra, mas em corações vivos. Fim da parte 5, aproximadamente 1000 palavras. A primavera de 2028 desabrochava em Lisboa com uma profusão de jacarandás roxos que tingiam as avenidas como veias de um coração pulsante, e João, aos 19 anos, sentia-se finalmente em casa nessa tapeçaria viva. O Festival das Estradas Livres havia sido um triunfo, mas o verdadeiro teste de seu legado veio com uma oferta inesperada. O governo português, em meio a reformas de direitos LGBTQ+, convidou-o para coliderar uma comissão nacional sobre história queer, com foco em subculturas como os motoqueiros. Você transformou tragédia em farol, disse o ministro em uma reunião no Palácio de Belém, mas João hesitou, o peso da responsabilidade como uma mochila cheia de pedras na estrada sinuosa da vida. Rafael, ao seu lado, apertou sua mão sob a mesa de mogno polido: aceite. É o que Manuel sonharia. Com o apoio, João mergulhou, viajando de Faro a Braga, coletando testemunhos de sobreviventes da era repressiva, sendo uma narrativa que seria ensinada nas escolas. As viagens fortaleceram os laços. Rafael juntava-se quando possível, transformando deslocamentos em aventuras românticas, piqueniques em falésias do Algarve, onde o mar cantava serenatas, ou noites em pousadas do Minho, com chuvas suaves batendo nas janelas como dedos amantes. Você é a minha bússola, murmurava Rafael, traçando mapas invisíveis na pele de João. Mas a distância testava Tiago, cujo novo papel como pai o ancorava em Lisboa. O nascimento de Manuelzinho, um bebê de olhos verdes como um amigo, com um choro que ecoava fados alegres, trouxe alegria, mas também melancolia. Você voa enquanto eu construo ninhos, brincou Tiago em uma videochamada,
Miguel ao fundo embalando o pequeno. João riu, mas sentiu a saudade como uma curva cega na autoestrada. Pedro e António, agora uma dupla inseparável de mentores errantes, acompanhavam João em algumas audiências, suas histórias adicionando peso à comissão. Em Évora, Pedro revisitou sua oficina, agora um centro comunitário para jovens que era, e ali, entre ferramentas polidas, confessou a João: teu pai e eu planejávamos isso, uma rede de oficinas seguras, onde corações partidos fossem consertados como motores. Inspirado, João expandiu o modelo, com lobos de ferro doando motos para programas de treinamento vocacional, empoderando marginalizados. O verão trouxe tensão com uma controvérsia. Um historiador conservador, em um debate na Universidade de Coimbra, negou a existência de uma resistência motoqueira que era, chamando a história de Manuel de ficção romantizada. A acusação viralizou, reacendendo debates em fóruns e jornais. João, ferido mas resoluto, desafiou o homem a um diálogo público no convento de Cristo em Tomar, berço dos Templários, ironia poética para guerreiros modernos da igualdade. O evento lutou, câmaras zumbindo, e João, com Rafael como âncora silenciosa na primeira fila, apresentou evidências irrefutáveis, cartas, fotos, testemunhos. História não é negação, é reconhecimento, concluiu ele, voz e quando nas arcadas góticas. O historiador, encurralado, recuou, e o incidente impulsionou a comissão, garantindo financiamento para o Museu Nacional. Outono trouxe celebrações pessoais. João e Rafael adotaram formalmente um menino de 10 anos, órfão de uma família desfeita por preconceito em Setúbal, batizado de Lucas, com olhos castanhos que lembravam Manuel. A adoção, processada em um tribunal lotado de lobos em jaquetas de apoio, foi um marco. Somos família pela escolha, disse João ao juiz, Rafael assentindo com lágrimas. Tiago, padrinho orgulhoso, organizou uma festa no clube, com fado e churrasco, onde Lucas aprendeu a pilotar uma mini-moto, rindo como o vento. Mas o clímax veio em uma reviravolta emocional, durante uma escavação arqueológica simbólica em Sintra, desenterrando relíquias de acampamentos motoqueiros antigos. Lucas encontrou um pingente perdido de Manuel, gravado com P.I.M. eterno. Era o colar que Pedro dera a Manuel, símbolo de seu amor. Devolvido a Pedro em uma cerimônia privada, o momento quebrou o homem idoso, ele o usava no peito, perto do coração. João, vendo a cura final, propôs uma aliança duradoura. Pedro se mudaria para Lisboa, vivendo com eles como avô, sendo histórias para Lucas à noite. O inverno de 2028 a 29 foi de consolidação. A comissão de João publicou seu relatório, Estradas Invisíveis, adotado pelo Parlamento, financiando memoriais em todo o país. Os lobos cresceram para 1000 membros, capítulos em Espanha e França. Rafael abriu uma escola de pilotagem inclusiva em Cascais, ensinando não só curvas, mas curvas da alma. Primavera de 2029, no aniversário de 5 anos da morte de Manuel, uma cavalgada nacional culminou em um memorial no Tejo, barcos com lanternas flutuando, motos rugindo em harmonia. João discursou: ele nos ensinou que amor abala cidades, mas as reconstrói mais belas. Com Rafael, Pedro, Tiago, Miguel e Lucas ao lado, ele acendeu a lanterna principal, luz dançando no rio como promessas cumpridas. Anos fluíram como o Douro, com João como autor best-seller, Rafael como filantropo de estradas seguras, Tiago como pai e curador de exposições. Pedro partiu pacificamente aos 75, cercado de amor, seu funeral uma cavalgada de honra que parou Lisboa. Mas seu espírito vivia em Lucas, que crescia pilotando com graça, sonhando com liberdades novas. Em uma manhã de 2035, João, aos 29, olhava o Tejo de sua varanda, Rafael dormindo dentro, Lucas rindo no jardim abaixo. A cidade, outrora abalada, agora celebrava anualmente o Dia de Manuel, com desfiles e fados. Obrigado, pai, sussurrou João ao vento. E o rio respondeu com um sussurro: liberdade eterna.